eu queria chamar o Henrique Rodrigues, analista haitiano, psicólogo, conselheiro federal, doutorando pelo HCTE da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Movimento R76 e coordenador do Instituto de Formação e Pesquisa William Reich. E aí, Liane Zink, Odila Wegan e Ricardo Rego. Vamos lá. Cadê o Cláudio? Eu tentarei ser rápido. Cláudio Wagner. Não. É, uns 15 minutos. Tá. Hã? Tá. Tranquilo. Pode começar? Bem, bom dia. Eu tentarei ser o mais rápido e sucinto, porque, na realidade, a ideia aqui é levantar algumas coisas para vocês verem que, para nós do Conselho Federal, é minha oligofrenia, porque eu sou conselheiro federal, sou geógrafo, psicólogo, um monte de coisa, às vezes eu não sei onde é que eu estou. Nesse momento, eu estou falando com vocês do lugar de conselheiro. Então, é levantar questões para vocês pensarem e se articularem. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer, em nome do Conselho Federal de Psicologia, a coordenação das 3 bios nas figuras dos seus 3 institutos, que foram de uma gentileza ímpar. Eu gostaria também de agradecer muito, pessoalmente, algumas pessoas que são muito amigas e caras, que eu já vou falar pelo primeiro nome, que é o Dylan, o Ricardo e a Liane. E principalmente, algumas pessoas que me são muito caras, de muito tempo. Não dá para não falar da Lúcia, não dá para falar da Leia, da Zoca, do Cláudio, da Sandra, e eu vou parar por aqui, senão eu vou apanhar depois. Eu acho que é importante pensar aqui que eu não estou falando como analista e formador, eu estou falando como conselheiro, embora eu não consiga deixar de sê-lo. Eu venho aqui em nome do Conselho, é importante pensar que eu estou aqui como conselheiro, porque o conselheiro representa as ideias do Conselho Federal. E o Conselho Federal fez questão que eu estivesse aqui para dar continuidade a algo que começou a acontecer na segunda mostra de práticas em psicologia, que eu tive a delícia de participar com algumas das pessoas aqui presentes. Reforçar um diálogo que é necessário e profundamente necessário com um grupo de pessoas, de profissionais que durante muito tempo estiveram, digamos assim, alijados desse processo de conversa institucional. É interessante pensar que é o segundo mandato que eu estou, e quando eu entrei nele, a primeira coisa que falaram, você está entrando aqui para discutir psicoterapia. Tá bom. A segunda coisa que falaram é que eu vou discutir ética. E a terceira, novas tecnologias. Eu adorei as 3, fiquei muito feliz da vida, mas a única coisa que eu não gostei é que, quando eu era reconhecido como haitiano ou como um corporal, mesmo dentro do conselho, com pessoas de alto nível, sempre tinha alguém falando ou fazendo algumas brincadeiras que são interessantes. Você trabalha nu? Você entra naquela caixa, aquela coisa funciona, e outras coisas mais. Então, durante esses 5 anos que eu estou lá, eu tentei quebrar alguns paradigmas sobre o nosso lugar, esse lugar, quem nós somos. Nós não somos pervertidos sexuais, embora as pessoas tenham uma certa tendência a acreditar que nós somos ou seremos em algum momento. Então, o que eu venho aqui conversar? Eu acho que eu venho dar continuidade a uma história que é muito importante e começou na segunda mostra. O que foi a segunda mostra? A segunda mostra foi o primeiro momento importante onde a psicoterapia, dentro de um campo corporal, teve um espaço
privativo para apresentar. Então, houve 18 vivências dentro desse espaço que eu tive o prazer de coordenar e o desgaste de coordená-lo também, porque tinha 40 pessoas em cada sala e tinha uma fila de espera de 40 brigando comigo, porque eu não botava as outras 40. E conseguimos uma coisa que, para mim, foi o mais importante que as vivências, porque as pessoas acreditam ainda, dentro do campo fora corporal, que nós somos vivências. Nós vivemos da vivência. E queriam que eu desse, simplesmente, 25 espaços de vivência. Eu reduzi para 18 e, durante alguns meses, briguei para acontecer um fórum. O fórum tinha uma pergunta simples: psicorporais, quem somos nós? E eu tive o prazer de ter 60 profissionais do Rio, de São Paulo, de vários lugares do Brasil, lá discutindo. E foi belíssimo, porque ali surgiram, encontros, até alguns desencontros, como é de esperar, mas ali foi o momento... Desculpa. Eu sei, eu sou horrível. Mas, então, o que foi bom disso é que surgiu um fórum do corpo e cultura. Aí eu vou começar até a falar desse fórum Corpo e Cultura, que foi engraçadíssimo, porque qual vai ser o nome do fórum? Aí, primeira ideia, corpo. Aí começou a briga, não, porque corpo não traduz o que nós somos, o corpo não existe. Aí eu comecei, meu Deus do céu, aí era corpo, não sei o que, e não sei o que lá. A articulação começou a ficar muito complicada, eu entrei na internet e falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma ideia, jogamos os nomes e... quase por unanimidade, ficou um fórum de corpo e cultura. E eu achei muito bacana de ter cultura, porque cada dia mais eu acredito, como no meu doutorado, nos lugares que eu faço, eu sou analista, que a arte não está separada da nossa prática clínica. E isso é muito importante pensar, porque aconteceu no Rio um Cientiarum História, onde se discutia a história da ciência, e tiveram 3 haitianos trabalhando lá dentro, discutindo a relação entre ciência e arte. Um deles era eu, o outro era o Nicolau, e outra uma menina que vocês não conhecem. Então, a gente vai ocupando os nossos lugares, como com passinhos de formiguinha, mas nós temos obrigação de ocupar esse lugar. Eu vou falar uma coisa que é muito importante, que a maioria não sabe. O sistema conselhos não é o Conselho Federal. O Conselho Federal é aquele que é responsabilizável por todas as coisas nacionais. Eu estou aqui falando para um lugar nacional. Nós encaramos as 3 bios como um lugar de um encontro nacional. Por isso eu estou aqui, senão estaria o CRP 06. Então, isso é importante para vocês saberem que nós reconhecemos a 3 bio como um espaço nacional. Tá? Isso é importante. E é uma luta muito difícil, porque a psicologia ela não é um lugar fácil. E muitas pessoas acreditam ainda que nós devemos fazer um ato psicológico. Como não sofrêssemos com um ato médico, a gente tem que ter o ato psicológico. Qual é o ato psicológico? É determinar que a psicoterapia, não importa de que forma, é exclusividade do psicólogo. Isso é um dos maiores equívocos que podem acontecer para a psicoterapia e para nós profissionais da psicoterapia. Então, o Conselho Federal, nessa gestão, vem brigando desde 2005 para criar alguns níveis de discussão. O primeiro nível é defender que a psicoterapia não é exclusividade da psicologia. Tá? Isso... A segunda coisa, que a psicoterapia não é um lugar pequeno burguês que fica preso a settings terapêuticos. É um lugar da política pública, da clínica ampliada. E isso é importante para a gente, porque nós já fazemos isso. As pessoas é que não sabem que nós fazemos isso. E aí talvez esteja o nosso grande equívoco, porque a gente não consegue mostrar isso para o mundo. A outra coisa é cuidar, e são todas diretrizes internas de discussão do Conselho Federal, aprovadas pelo Conselho, mas que estamos em luta, porque existem conselhos que não acreditam nisso, querem diferente. É cuidar das formações, sejam acadêmicas ou não acadêmicas, na sua qualidade, não só teórica e metodológica, mas também na sua qualidade ética. Isso é fundamental para nós podermos botar a nossa cara na rua e falar, somos bons profissionais. A terceira coisa é pensar sempre que nós, como psicoterapeutas, eu estou falando psicoterapeutas porque é mais amplo do que só o corpo, nesse caso que eu estou falando aqui,
ele é multiprofissional, né? Ele é principalmente um lugar de práticas, né, diferenciadas. Isso, quando o Conselho fala isso, ele está reconhecendo que a gente não pode determinar o que é uma prática correta e incorreta, embora existem conselhos que defendam que certas, digamos, abordagens não podem existir, como EMDR, a transpessoal e tantas outras, né? E isso é uma briga incrível, porque a gente faz pareceres, brigamos, e mesmo assim muitos profissionais são proibidos de trabalhar em alguns conselhos regionais pela incompetência daquele que vai julgar, né, o que pode e o que não pode. O Conselho defende sempre que toda vez que surgir uma prática, essa prática ela tem que ser ética. Se o psicoterapeuta ou essa prática se mostrarem não éticas, está cometendo uma infração. E aí, sim, cabe a nós, do Conselho Federal, irmos em direção a isso e impedir que isso aconteça, como já fizemos aqui em São Paulo, junto com o Ministério Público. Parece meio burocrático o que eu estou falando, mas isso se chama política de ação. É fundamental para a nossa vida, porque garante que cada um aqui que é profissional de qualidade, né, seja reconhecido. Agora, quais são os nossos pontos, né, que eu acho que são pontos que aí eu já estou falando para as 3 bio, não mais como conselheiro, mas como alguém que participou e teve a honra de estar presente aqui e cair na gandaia com vocês. Espero que eu esteja gravando. Bem... a gente acredita que a psicoterapia, digamos, né, vou não falar psicoterapia, vou falar psicocorporal, né, os nossos trabalhos como analistas psicocorporais, elas têm que ser marcadas por uma formação de qualidade. Essa formação, ela se baseia de forma diferente de outras formações, porque, embora ela tenha o conhecimento teórico, metodológico como marca, e ela tenha supervisão clínica como fundamento, e ela tenha análise pessoal como base, nós temos uma coisa que é bárbara, a possibilidade de viver, de vivenciar, de trazer para a nossa formação a vida, o viver cada dia, cada momento dessa formação. Então, isso nos diferencia de muitas abordagens. E isso a gente não coloca publicamente. A gente não teve ainda, infelizmente, competência de fazer isso eclodir no nosso país, né? Infelizmente, nós somos um gueto, né, que é muito sacrificado em alguns momentos em função da incompetência de algumas coisas e, às vezes, até da nossa própria incompetência de nos fazermos presentes. Uma outra coisa que eu acho fundamental é a gente começar a se organizar, isso eu estava falando com algumas pessoas aqui, que é necessário a gente se organizar para brigar por esse reconhecimento profissional, né? É importante que os nossos projetos, que a nossa produção ocupem, de alguma maneira, não só a sociedade, mas ocupem também as academias. As academias são retrógradas, as academias são impeditivas, as academias não permitem que nós entremos dentro dela. Mas, enquanto nós ficarmos no lugar daqueles que vão esperar que sejamos chamados, a gente não entra. Então, a gente tem que criar mecanismos periféricos a essa academia que obrigue que quem esteja lá dentro seja capturado para podermos sermos reconhecidos lá dentro. Então, a terceira coisa, eu estava conversando com algumas pessoas aqui, não vou dizer o nome, que depois eu apanho, mas, assim, eu acho que nós precisamos criar, né, publicações, sejam digitais ou de impressa, onde a nossa articulação como abordagem se apresentem, né? Eu não acredito, né, que a gente possa, né, sermos somente mas somos muitos. E termos uma publicação de muitos é muito mais interessante do que termos de um, né? Outra coisa também, isso são propostas que eu estou conversando com vocês, que eu penso, né, desse lugar político, né, que nego fala que é horroroso, mas se não existisse, nós não existiríamos, e Reich, por exemplo, também não existiria, né, porque ele não foi político quando ele estava no Partido Comunista, né, quando ele estava na IPA, ele foi político quando ele assumiu para ele a ideia que a vida é para ser vivida. Isso é ser político. A qualidade de vida impõe uma ação política,
né? E, finalmente, uma outra... Tem mais coisas, né? Vou tentar andar rápido. Abrir cada vez mais espaços. A gente precisa abrir espaços clínicos, teóricos, vivenciais, que explodam não só na 3Bio, mas em outros congressos. A gente precisa fazer um congresso fundamental de analistas, né, corporais, psicorporais, né? Ampliar isso de forma que seja, além disso, reconhecidamente brasileiro e que a gente possa chamar o mundo inteiro para vir participar com a gente. Não estou falando um congresso, né, internacional, estou falando um congresso, a gente criar um método de trabalho de um congresso brasileiro, que a gente não tem. E, finalmente, né, a gente tem que estar brigando o tempo inteiro, mas o tempo inteiro, principalmente aqueles que são psicólogos, de estar nos conselhos regionais e brigar para que o conselho e o sistema conselhos não caiam no lugar pérfido, né, que impõe a nós um lugar medíocre. Nós só vamos ser medíocres se nós permitirmos que isso aconteça. E isso é uma ação política, né? E é política haitiana, é corporal, é humana. Então, talvez o que eu esteja colocando aqui, que eu acho que cada vez mais a gente precisa, né, desenvolver a ideia que somos plurais, né? Nós não somos uno, somos plurais. E quanto mais plurais nós formos, mais singulares nós seremos. Obrigado. Eu sei, eu conheço ele. Eu sei e conheço ele. É verdade. Eu sei e conheço ele. Sim, eu concordo com você. Eu sei que ele existe e concordo com você. É sempre bom lembrar, né? Alô? Alô? Henrique, primeiro eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Eu acho que a gente nem está se dando conta ainda da importância da presença do Henrique aqui nas 3Bios. Eu sinto que você nos legitima, nos batiza, e eu te agradeço muito a sua presença. Eu nem vou falar muito, porque ficaram tantas... Acho que a gente vai ter que fazer muitos fóruns mesmo, e tentar participar cada vez mais disso, mas acho que há muitos, muitos anos eu espero esse discurso do Conselho. Eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga, e eu venho numa rota, numa estrada, esperando que você trouxesse, que o Conselho alguma vez trouxesse o que você está trazendo hoje. Então, eu estou muito emocionada e nem tenho muita coisa para falar, mas esse é o futuro. Eu acho que o que ele está trazendo, que o Conselho está preocupado, é algo de uma luta de muitos anos. Então, esse é o futuro. A sua presença aqui, para mim, já é o futuro. Muito obrigada. Obrigado. Ser homem por último. Isso. Vocês já reconheceram que as mulheres, né? Por favor. Está ouvindo aqui? Tá. Então, o Henrique, é uma surpresa grande e feliz saber que você está reconhecendo, quer dizer, o Conselho, representado por você, está reconhecendo as 3Bios como um espaço nacional. E a gente já sentiu na pele essa briga do regional, que tenta limitar, que tenta segurar, no processo de obter a credenciamento de especialistas, né? Desde 93, que a gente tem já esse título em Americana, mas havia um explícito policiamento. Vocês estão dando treinamento de psicoterapia para quem não é psicólogo, e daí tinha essa briga.
eu presenciei uma briga muito grande, porque o Libertas foi o primeiro, né, a ter o título dentro dos corporais, e eu fui lá aprender com eles como fazer, entrei com o pedido, consegui, mas foi uma briga. E a briga era em cima dessa questão. Lá no Libertas, ele só tem psicólogo, e nós não, a gente forma outros. E o meu argumento era dizer, gente, isso que você falou, a psicologia não é para ser pequenininha, ela é para ir para o mundo. A gente tem que compartilhar o nosso conhecimento com o médico, com a enfermeira, com o fisioterapeuta. Para que serve ficar com todo esse conhecimento fechado dentro da psicoterapia? Né? Mas, olha, saiu uma gritaria. Você sabe. Mas foi em São Paulo, você não estava lá aquele dia. Então, a Ana Bock foi muito legal, ela nos apoiou, né, muito aberta. E também, naquele dia, nós soubemos que o Conselho tinha perdido na Justiça o direito de ser dono da psicoterapia. Né? E que, então, por isso é que eles estavam abaixando o tom. Não por desejo, né? Mas porque não teriam mais fundamento jurídico para perseguir as pessoas na Justiça. Você quer falar? Eu vou responder. Olha só, o único caso que eu sei que houve perda foi no CRP 12, onde a Justiça determinou que eles não podiam impedir do psicólogo trabalhar em determinadas questões, né? O Conselho, né, pelo menos a gestão do Humberto Verona, né, que está do ano passado, digamos, de 2008 para cá, né, jamais defendeu, né, que o que eu estou falando, né, que a exclusividade tem que acontecer. Agora, existem forças hegemônicas que impõem isso de uma forma muito perversa. E estão perdendo na Justiça. Eu recebi um e-mail de Santa Catarina, de uma moça que foi perseguida pelo Conselho, entrou na Justiça porque ela praticava transpessoal e ganhou. Posso completar? E é importante, é coisa louca isso, porque eu defendo que vá para a Justiça nessas horas, porque eu acho um absurdo, né? Porque eles não recuam. Mas tem pareceres, vários pareceres, que defendem exatamente a não exclusividade. É que os próprios CRs, às vezes, não respeitam os pareceres. Então, realmente, a gente está vivendo essa luta e ainda bem que você está lá na cúpula defendendo, né? No regional, às vezes, a coisa fica mais apertada. Mas é isso, eu ia dizer, tá, a questão também da academia. Eu, para entrar no mestrado, eu entrei pela porta do lado. Né? Entrar com uma proposta de terapia bioenergética, não ia ter chance, não ia ter orientador. Né? Então, eu entrei pela porta lateral, como sistêmica transgeracional, fiz todo um projeto, e quando eu estava lá para o segundo ano, eu vi que eu não ia conseguir falar de outra coisa, a não ser de bioenergética. Mas daí diz que Deus ajuda quando a gente está no caminho certo. Então, eu fui no computador e descobri que a professora da área de sistêmica, onde eu estava, tinha feito uma tese de Reich lá no mestrado dela, que era a Maria Helena, né? A Maria Helena Bromberg. E ela estava na área do luto e tal, e a teoria do apego. Então, eu fui lá. Daí, ela virou minha orientadora, e com muito gosto ela orientou. Foi bom, foi muito bom. É isso aí. Só lembrando, interessante, né, esse nome, né, do Fórum Corpo e Cultura, né, onde, como pensamos psicorporalmente, né, a cultura, o corpo é o registro da cultura no soma, né? Então, somos corpos culturais, somos seres culturais. E, nesse sentido, né, a importância do que o Henrique está trazendo a respeito do registro, né, do registro da nossa história, como o Paulo Albertini tinha trazido ontem, toda a questão do Ferenczi e outros bioanalistas da época, né, da gente estar lembrando como o Reich não era uma pessoa isolada lá no tempo, tinha muita reverberação, né? Então, a importância da gente estar fazendo registros. Esse evento está sendo registrado, está sendo gravado, é importante da gente fazer o registro histórico, porque somos história, né?
E na nossa civilização ocidental, se você não fizer o registro, ou a marca, como dizia o Gino Ferri, né? Se você não caracterizar a sua passagem por aqui, você é varrido da história, né? E só mais uma coisa, né? Da gente, quem tem um pouco mais de idade, né? Que viveu a ditadura militar aqui nos anos 64 até 80, sindicatos, conselhos eram todos pelegos, né? E eles vinham para justamente controlar e sufocar qualquer ideia revolucionária. Então, que a gente vá perdendo esse ranço, né? E vendo os sindicatos, os conselhos, as associações, como algo que verdadeiramente represente o movimento. Bom, vou falar rapidinho também, porque nem tem muito o que falar. Acho que o Henrique já falou praticamente tudo aí, né? Só concordo, apoio e acho ótimo ele estar aqui, né, participando. Espero que venha mais vezes. Enfim, e só algumas coisinhas, né? Eu acho que, né, ele falou muito desse corporativismo, né, dos psicólogos. Eu queria me colocar aqui também, né, como médico. Eu acho uma besteira esse negócio de ato médico, né? Eu acho uma estupidez, né, querer restringir, porque a saúde é múltipla, o ser humano é múltiplo e a saúde é múltipla. A gente precisa dos psicólogos, dos educadores físicos, dos filósofos, né? É uma estupidez querer limitar, né, um corporativismo que acaba sendo ruim para todo mundo, né? Então, e fica, esse pedacinho é meu, aquele pedacinho é seu. E é uma besteira, né? Porque é um negócio, né, tudo junto, são muitas visões, é importante, sabe? É absurdo que uma enfermeira não possa fazer um parto, sabe? São coisas assim. O custo disso para a saúde pública é enorme, né? Porque você tem que formar um médico caríssimo para fazer uma coisa, aceitar óculos, por exemplo, né? Em alguns países é um profissional de nível médio, porque é a coisa mais simples, é ótica simples. Você não vai gastar um profissional que ficou 8 anos na faculdade para receitar um óculos. Né? Então você vai e gasta uma fortuna. Poderia ser feito num nível muito mais, enfim. Né? Concordando plenamente nisso, que todas as profissões da saúde são múltiplas e que tem que ser abertas, tem que ter né, uma avaliação, uma competência, não é para também abrir a porteira, né? Claro, porque está mexendo com saúde, tem que ter um rigor, tem que ter um controle, tem que ter uma punição para quem não for ética, a ética, mas né, um olhar do historiador é super importante, de um filósofo, né?